O direito à moradia foi incluído na Constituição Federal por sua associação direta com o princípio da dignidade da pessoa humana. Qual o tamanho desse desafio diante da realidade econômica, social e política do país? Qual é a sua natureza jurídica? Esses são os principais temas de hoje do Conexão ANMP, um programa da Associação Mineira do Ministério Público destinado a divulgar o pensamento e as realizações de seus associados. Nosso entrevistado de hoje é o promotor de justiça Marcelo de Oliveira Milagres. Ele é graduado, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, onde também é professor de Direito associado, de Direito Civil, e também na Fundação Escola Superior do Ministério Público. É promotor de justiça, tem vários livros publicados, entre eles o Direito à Moradia, pela editora Atlas. Doutor Marcelo, obrigado por nos atender, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, uma grande alegria falar aqui na nossa casa, Associação Mineira do Ministério Público. Prazer falar com você, Orion. Obrigado. Bom, e é você que nos acompanha, a favor de inscrever-se no canal da ANP no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Marcelo, o senhor é um estudioso do direito. Como foi a sua opção e trajetória até chegar ao Ministério Público? Vou tentar encurtar aqui, né? A vida é feita de encontros e desencontros, né? A minha formação, na verdade, é em ciências exatas, né? Eu fiz curso técnico de eletrônica, cheguei a cursar alguns períodos de engenharia elétrica na UFMG, né? Você vai dizer, o que tem isso a ver com o direito, né? De certa feita, encontrando alguns amigos, alguns colegas, né, do ensino médio, no bandejão da Universidade Federal, minha querida Universidade Federal, a turma discutia situações envolvendo prescrição, dizendo, olha, o tempo corre aqui, o tempo não corre ali. Eu achava que a engenharia era a ciência mais importante, né? Fiquei fascinado com aquela discussão, uma ciência que consegue parar e interromper o tempo, né? E busquei exatamente ali a conhecer um pouco dessa ciência, né? Desse direito, né? Eu fui conhecer a Faculdade de Direito da UFMG, foi uma paixão à primeira vista e foi uma forma audaciosa, né? Comecei a fazer também o direito, suspendi um curso de engenharia até definitivamente, né, parar em engenharia e cursar o direito, né? E aí comecei a fazer estágios, né, a Procuradoria da República, Ministério Público Federal, depois fui assessor no Ministério Público Federal, na Procuradoria-Geral da República, fui procurador do Banco Central até retornar às fileiras do Ministério Público de Minas Gerais, né, o meu concurso no final de 99, início dos anos 2000, e aí começou, né, retomando essa paixão pelo direito, pelo Ministério Público, e de lá para cá, né, alguns 22 anos, 21 anos, alguma coisa, né, aqui estou no MP de Minas Gerais, já tendo passado aí por algumas boas, né, e saudosas comarcas, né, Diamantina, Governador Valadares, né, Betim, até chegar aqui em Belo Horizonte. Então, resumindo, né, o que me fez vir para o direito foi esse encantamento, né, pela forma pela qual o jurista constrói, né, as regras, os princípios, né, algumas presunções um tanto quanto interessantes, né, dentre elas essa da prescrição. E foi uma paixão que eu busquei construir sempre a minha vida prática com a vida universitária. Eu acho que, em síntese, é isso, Urion. Eu acho que pelo currículo que eu já vi do senhor aí, só tem uma terceira paixão, né, de professor, a vida acadêmica, de pesquisador. Como é que o senhor combina essa vida acadêmica também com a carreira no Ministério Público? Bom, são dois ministérios, né? São duas missões, né? E o promotor, a promotora, o procurador, a procuradora de justiça é preciso estar sempre ali atualizado, né? E a atividade do magistério, na verdade, ela vem contribuir, né? E também o inverso, né? Porque eu penso o direito como uma ciência social aplicada, né? Já dizia o ministro Holmes, né? Justice da Suprema Corte Americana, né? Direito não é só lógica, né? Direito também é experiência. Então, a vida profissional, ela propicia, né, para dentro de sala de aula a vivência da realidade, né, e compartilhar essa realidade, né, para a gente aprimorar o sistema normativo jurídico, né, e trabalhar exatamente a teoria com a prática. Então, para mim, são duas paixões, né, que elas são casadas, né, e constitucionalmente o Constituinte, me parece, foi muito sábio, né, quando ele diz que a única outra atividade, né, pública que o membro do Ministério pode exercer é o magistério, né? Me parece que esta simbiose, que esse casamento é uma alimentação ali que ela é recíproca, né? Então, isso para mim faz parte da minha vida, né? E me permite estar sempre aprendendo, né, com a vida prática e aprendendo ali com a juventude, né, dentro da sala de aula. Sempre com o dinamismo próprio da realidade e do direito, né?
Agora, doutor Marcelo, sobre o livro que o senhor lançou, Direito à Moradia, né? Qual que é a importância da moradia na vida da pessoa humana? Essa foi uma obra que foi fruto do meu doutoramento, né, que foi concluído em 2009, né, e o tempo passa, né, por mais que o direito diga que nós podemos suspender ou interromper o tempo, vocês me permitem essa saudosa memória de rememorar esse 2009, né? Nós não podemos confundir, né, Orion, moradia com domicílio nem residência, né? Por exemplo, as pessoas em situação de rua. Juridicamente, processualmente, o domicílio delas é o local onde elas são encontradas, né? Eu não posso dizer que aquele local é o local de moradia, não posso dizer nem que seria o local de residência, né? Moradia é um valor, né? Um valor de intimidade, de privacidade, né? É o valor da casa, né? O que significa casa para nós, né? Já dizia o filósofo Bachelard, né? Casa é um espaço de proteção. Casa é um espaço de resguardo, né? Casa é um espaço de realização do eu com o outro ou eu consigo mesmo, né? Então, nesse trabalho, eu busquei exatamente discutir essa moradia nas suas mais diversas acepções, né? Moradia numa perspectiva contratual, moradia numa perspectiva de direito fundamental, e aí a ousadia da tese, né, que a academia nos permite essa ousadia, é pensar a moradia como um direito de personalidade. Esse é um grande ponto, né? O que seria um direito de personalidade? Um direito, um valor que é inerente, é inato à qualidade de pessoa, né? O valor primário, o valor primeiro de qualquer pessoa é a vida, né? A vida é o suporte da nossa própria personalidade, né? E eu busquei defender que, claro, a vida, a intimidade e a privacidade, mas a vida, a intimidade e a privacidade sem um locus, sem um espaço de proteção, não é uma vida adequada, não é uma vida socialmente aceitável, né? Daí porque a importância do artigo 6º da Constituição da República, mais do que uma referência constitucional, que já é muito, né? Mais do que um valor simbólico, um valor de efetividade. Claro que o Brasil, como os outros tantos países, né, nós temos aí um déficit na realização de direitos fundamentais. Agora, pensar a realização desse direito fundamental à moradia, não somente por ações públicas, que é muito importante, os planos, as ações governamentais, mas pensar também no plano da autonomia privada, no plano das nossas escolhas, né? E aqui eu sou do direito civil, né? O direito civil é o direito da liberdade, é o direito da autonomia privada, né? É o direito onde há a menor interferência estatal, né? É o direito da pessoa, eu dizia grande professor Miguel Reale, né? É a constituição do homem comum, Código Civil. E aí o grande propósito desse trabalho é como efetivar, né, por elementos próprios, né, a despeito da perspectiva do direito administrativo, do direito constitucional, do direito urbanístico, esse direito à moradia. Aí eu discuto os contratos de financiamento imobiliário, eu discuto os mecanismos existentes no Código Civil, desde a uso capião, desde o arrendamento, mas sempre a partir de um grande eixo, né? Pensar a moradia não numa perspectiva meramente estatal ou meramente econômica. O grande pressuposto é a moradia como um bem que deve ser essencial, inerente a cada um de nós, né? Neste momento, talvez você esteja no seu espaço de morada, no seu espaço de proteção, né? Esse espaço que você encontra a sua intimidade e a sua mais plena realização, né? E aí também tem um papel, né? Como o Ministério Público Brasileiro ele fomenta, implementa, realiza esse direito à moradia. Nós temos um papel maravilhoso, né? Desde a discussão dos loteamentos, das desapropriações, das urbanizações, das regularizações fundiárias, né? Nós temos um universo enorme. Sei. Como o senhor mesmo disse no livro, né? A casa é o local do encontro do indivíduo com o mundo e o identifica também, né? Qual que é a diferença que nós temos, então, aí de ter moradia, que é um domicílio, mas não é necessariamente uma posse, uma propriedade? Qual que é a diferença? Oriol, nós podemos realizar esse direito à moradia de diversas formas, né? É comum na cultura brasileira, e aí não vai nenhum juízo de valor, é uma constatação, nós associarmos a moradia ao direito de propriedade, né? O sonho da casa própria, né? O sonho da titularidade. Mas vejam, eu já realizei o meu direito fundamental à moradia não sendo proprietário, sendo arrendatário, sendo locatário, né? Sendo comodatário. Eu tenho um espaço de morada, por quê? Porque eu aluguei, por quê? Porque eu tenho de empréstimo, né? Porque eu tenho uma concessão especial para fins de moradia, né? Então, a posse e a propriedade são dois universos enormes também de realização da moradia. Claro que eu não afasto a possibilidade também de realizar a moradia a partir do título de propriedade, né? A partir, por exemplo, do sistema financeiro habitacional, a Lei 4.380, o programa da casa própria, né? Da Casa Verde e Amarela, os programas habitacionais governamentais, não se discute a relevância e a importância desses programas, né? Da titularidade, da propriedade. Mas veja, Orion,
A juventude que nos ouve, né, os novos colegas, né, são de uma outra geração, a geração do acesso. Não me importa tanto a titularidade, ser proprietário. O que é minha importante? O que é importante para mim? É o acesso. O acesso à casa. E esse acesso, vão dizer grandes autores, ele pode ser interpretado a partir da figura da posse. Tá? E quando eu falo de posse aqui, Orion, eu estou falando de uma posse regular, de uma posse legítima, de uma posse que tem uma causa. O exemplo mais simples aqui para os colegas é o contrato de locação imobiliária. Quem é o locatário é o não proprietário. É aquele que exerce a posse justificada fundada no contrato. Tá? Então, eu não posso associar a moradia, Orion, simplesmente pelo direito de propriedade. Veja, o Brasil é um país, né, com diversas potencialidades, um país muito rico, diversas também necessidades. Hoje nós temos no Código Civil a constatação de uma realidade chamada direito de laje. Né? Quem que é o lajeiro? O lajeiro é aquele que construiu sobre uma construção já existente. Né? O direito de laje também é uma realização brasileira, uma realização brasileira do direito fundamental à moradia. Né? Então, eu não posso associar a realização do direito à moradia unicamente pela implementação do direito de propriedade. Né? Claro, eu não estou afastando a importância do direito de propriedade, ele continua sendo, sem querer utilizar aqui um juridiquês, mas ele continua sendo um direito real mais importante, que encabeça lá o artigo 1225. Mas eu tenho lá o direito de laje, eu tenho o usucapião, eu tenho os contratos. Né? Então, moradia, Orion, é muito mais do que propriedade. Né? Moradia não se restringe à propriedade. E nessa perspectiva de direito humano, direito social, como é que o senhor avalia tanto o direito à moradia pelo texto constitucional e pela essa realidade brasileira que cada vez mais pessoas vão ocupando as ruas das grandes cidades como abrigo? Como que se enquadra nesse conceito? Bom, é aquilo que nós colocamos no início, né? Nós vamos encontrar, infelizmente, pessoas em situação de rua, né? Que não é algo de agora, né? Nós temos isso historicamente na realidade brasileira, né? E aí nós temos que implementar a proteção dessas pessoas. Aí sim, efetivar o direito à moradia. Porque são conceitos distintos. Né? O Código Civil vai dizer, olha, o domicílio da pessoa é onde ela for encontrada, se não tiver uma residência com ano de definitividade, se ela não tiver uma casa, se ela não tiver um apartamento, se ela não tiver um lote. Né? Essa ideia de domicílio é uma ideia processual. O domicílio do preso, Orion, é o local onde ele está preso, é o local onde ele está custodiado. Não pode dizer que a prisão, o cárcere, é o seu local de intimidade, privacidade e proteção. Tá? Então, são duas coisas distintas. Né? A situação das pessoas em rua é uma situação que é multifatorial. Né? Aí nós temos a associação do direito à moradia com o direito humano. Um direito humano, a perspectiva da plataforma DESC, direitos humanos, sociais, culturais, é um trabalho hercúleo, não é um trabalho de agora. Inclusive, nós aqui do Ministério Público de Minas Gerais temos, inclusive, uma obra premiada, né? Que recebeu o prêmio Jabuti, em que se discutia exatamente mecanismos de melhoria, de efetivação. Nós não temos aqui o dom, o propósito, a audácia de resolver todos os problemas, mas possibilitar encaminhamentos, que são problemas históricos. Agora, vejam, Orion, claro que para a efetivação deste direito à moradia, nós temos que pensar num cenário econômico, nós temos que pensar num cenário de desenvolvimento econômico, nós temos que pensar num cenário de participação da população, nós temos que pensar numa participação de diversos atores dessa sociedade. Não é somente naquela perspectiva de políticas públicas, que são importantes, mas também de perspectivas de iniciativas privadas. Eu sou um grande defensor aqui de aplicação de mecanismos complementares, não são excludentes, de realização desse direito. Não adianta nada, né? Um país empobrecido, né? Um país com uma economia enfraquecida, com um aberto catálogo de direitos fundamentais e direitos humanos, se nós não tivermos mecanismos de efetivação desses direitos humanos. Então, esse é um dos pontos que, inclusive, faço o meu trabalho e a minha pesquisa. Né? Porque a minha visão é do direito civil, a minha visão é do direito privado, e eu defendo mecanismos de efetivação desse direito privado, inclusive até alguns mecanismos tributários. O senhor, como a experiência que o senhor teve aí nessa pesquisa, da qual o senhor participou e foi premiado também, né, sobre a situação dos moradores em situação de rua, né? Quais são os principais mecanismos que o senhor disse que podem amenizar isso aí? Bom, primeiramente, né, um aspecto aqui importante, nós temos que ter contratos bem feitos, contratos equilibrados, quando eu realizo o direito à moradia a partir da transmissão da posse. Locação, arrendamento, comodato, então uma perspectiva de natureza contratual. Né? O segundo momento, nós precisamos ter esses eixos, planos governamentais que permitam a efetivação
deste direito à moradia para aquelas pessoas que estão, sim, numa situação de vulnerabilidade, como, por exemplo, o aprimoramento do programa aí de casa própria, pela Lei 4.380, né, o sistema financeiro habitacional, desde a década de 60, agora implementado aqui pelo chamado programa Casa Verde e Amarela. Um terceiro viés, né, é o viés da regularização fundiária, né, já de ocupações consolidadas pelo tempo, né? Aqui nós não estamos aqui buscando incentivar esta ou aquela ação, mas tentar resolver situações já consolidadas pelo tempo. Então, nós temos os programas de regularização fundiária. Esse é um outro eixo importante, né? Tanto com a colaboração do poder público, colaboração do poder judiciário, colaboração do Ministério Público, colaboração da sociedade civil como um todo, né? Um outro eixo importante, claro, nós temos mecanismos de desapropriação. Mecanismos constitucionais, né? O próprio Supremo Tribunal Federal vai dizer, olha, naquelas áreas, né, em que eu tenho conflitos multitudinários, conflitos de terra, né, problemas, invasões, não há que se falar em desapropriação, porque nós não podemos incentivar violência, nós não podemos incentivar mecanismos inconstitucionais ou ilegais. Então, o próprio poder público ele pode se valer, em algumas situações concretas, de desapropriação para fins sociais, né? Então, vejam, eu tenho um eixo contratual, eu tenho um eixo negocial, eu tenho um eixo dos direitos fundamentais sociais, eu tenho o eixo dos programas, dos planos governamentais, e temos os eixos também do direito urbanístico, direito administrativo, né? Aqui das figuras das desapropriações. E eu vou dizer a você, Orion, olhando para esse cenário, o cenário histórico, né? Nós temos que levar em consideração também um fator muito importante. A população brasileira, no último censo, praticamente em torno de 93%, 94%, é predominantemente urbana, né? Então, essa moradia urbana, ela é diferente daquela moradia no plano rural, né? Eu tenho, não é só a casa, o espaço que já é muito, né? Mas eu tenho todo um contexto aqui, né? De serviços públicos, né? De praças, de rua, de escola, de hospitais. Então, a questão não é tão simples, né? A questão ela não pode ser analisada de forma singular. Então, quando eu venho tratar do direito fundamental à moradia, eu vou tratar também de outros direitos, né, para alguns sociais extremamente relevantes nessa concepção. Então, são vários eixos de realização. Eu não posso analisar esse problema, Orion, de forma de um olhar fixado em um único ponto, né? O problema é complexo, né? O problema ele é multifatorial. É preciso pensar nos vários segmentos, nas várias perspectivas desse direito fundamental social à moradia. Não é dar casa para todos, não se trata disso, né? É de fomentar, é de realizar dentro dos padrões normativos jurídicos sociais, né, a melhor forma de implementação desse direito social, sob pena de nós, né, termos uma desorganização que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Até porque, para se viver com dignidade, é preciso ter o direito a uma casa, um lar com requisitos, né, básicos de sobrevivência. Por exemplo, aí, uma situação pública, né, de abastecimento de água, posto de saúde, escolas, de segurança. Enfim, não se pode ficar... O direito à moradia é mais amplo, né? Exato, esse é o ponto, né? Porque se nós pensássemos, né, a atribuição da morada, da casa de alvenaria, está tudo resolvido. Não se trata disso, né? Eu tenho uma questão, como você disse, ambiental que é ampla, né? Tanto o ambiente construído, o ambiente natural, o ambiente social, o ambiente cultural. Eu me lembro de um aluno, né, de uma pesquisa que nós tínhamos em conjunto com a Faculdade de Arquitetura da UFMG, um aluno do direito disse, olha, é fácil resolver aqui o problema da moradia, vamos verticalizar aqui as nossas ocupações aqui dentro de Belo Horizonte, no entorno de Belo Horizonte. Eu disse a ele, mas espera aí, eu tenho que levar em consideração também os laços de afetividade, os laços sociais daqueles moradores. Será que eles querem ser removidos para um outro local? Não é tão simples assim, né? E muitas vezes a verticalização não é a resposta para aquele problema. É preciso compreender, como vai dizer o grande Bachelard, né? O ser situado, né? O ser situado no tempo, no espaço e o ser situado com seus afetos. Então, o direito à moradia, como você muito bem colocou, né? Eu tenho que trabalhar um ambiente natural, um ambiente social, um ambiente econômico, por que não também esse ambiente de trabalho, né? Esse ambiente das relações de vida. Então, se fosse fácil, Orion, somente a construção, que já tem um aspecto econômico preponderante, talvez nós já tivéssemos evoluído, mas a questão não é somente de natureza econômica, né? A questão ela é multifatorial. Vejamos aqui dentro da nossa cidade de Belo Horizonte, vejamos aqui no nosso estado, né? Vejamos no Brasil, né? E não é um problema, Orion, restrito à população brasileira, né? Eu tive a oportunidade de fazer meu pós-doutoramento na Itália, né?
Claro que é um país, né, de dimensões menores, com uma outra cultura, com uma outra realidade, mas há também problemas de efetivação deste direito à moradia, com as suas nuances, né, com seus desafios, como, por exemplo, o problema da imigração, né, como um problema também, um problema econômico que vem impactando todos. Bem, doutor Marcelo, é um tema bastante interessante, instigante. Se tivéssemos mais tempo, poderíamos conversar por mais uma hora, aí, com certeza. Agora, como a gente faz aqui sempre, a gente pede a cada nosso entrevistado uma indicação de leitura. O que o senhor tem para nós, além da sugestão aqui já dada no nosso programa para o direito à moradia de Marcelo Oliveira Milagres? Eu queria colocar uma obra aqui interessante, né, do Gaston Bachelard, né, A Poesia do Espaço, né, um autor francês, né, foi traduzido já para o português, uma obra que me parece muito interessante, sempre atual, né, nessa discussão sobre essa espacialidade, né. Uma outra obra que a gente estava falando aqui sobre tempo, né, às vezes a sensação cada vez menor que a gente tem aí do tempo, do professor François Host, um belga, né, O Tempo e o Direito, né, uma obra que de alguma forma mudou muito a minha vida, né, O Tempo e o Direito. Então fica essa sugestão também do François Host, O Tempo e o Direito, que é uma obra que não é uma obra unicamente jurídica, né? É uma obra de sociologia, de política, de economia, né? É uma obra de vida, né? O Tempo e o Direito. São duas sugestões aqui que eu faço aqui para os amigos, para os colegas. Com certeza, boas indicações. Bem, eu conversei aqui com o promotor de justiça Marcelo de Oliveira Milagres e discutimos aí sobre o direito à moradia na perspectiva constitucional, da dignidade da pessoa humana e também sobre os desafios da realidade econômica, social e política brasileira. Doutor Marcelo, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Conexão AMMP.